Vinde Jesus Cristo. Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, agradecemos a espiritualidade maior, a oportunidade da realização do serviço de divulgação do Espiritismo pela rádio, pela TV e pela internet. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fugidio e devastador passa rápido, deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e a sombra do remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido. O que não experimentaste não te atormentará, e o que te falta agora, mais tarde, chegará bem para a tua satisfação. Então, meus irmãos, existem prazeres na vida que podem nos conduzir à alegria, mas existem prazeres que podem nos conduzir ao desequilíbrio. E nós precisamos observar isso e pedir apoio à espiritualidade superior para termos lucidez e forças para dizermos não e perseverarmos no bem. Eu convido você agora a fazer uma oração comigo. São milhares de irmãos, de mentes e corações neste momento orando junto. Então as irradiações são maravilhosas. A força do bem está assim pujante. Então venha. Vamos pedir a Jesus, o Senhor das nossas existências, que ilumine as nossas mentes, dê forças ao nosso coração, para sabermos dizer não a tudo o que nos possa conduzir ao desequilíbrio, à infelicidade. E neste momento, Senhor Jesus, nós rogamos não apenas por nós, mas pelos nossos amores, por aqueles também que se julgam nossos inimigos. E nós pedimos por toda a humanidade, onde haja irmãos aflitos, onde haja irmãos consumidos pelo vício, que o vosso amor, Senhor Jesus, ali esteja promovendo a libertação. Obrigada, Senhor, sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Está no ar o Despertar Espírita e nós vamos conversar com o Dr. Jorge Pio. Ele é médico e expositor espírita e o tema de hoje é Reconciliar é possível? Seja bem-vindo, Dr. Jorge Pio, ao nosso programa. Obrigado, Yasmin, e mais essa oportunidade de estar com vocês e com esse público maravilhoso. Só podemos agradecer a Deus. Muito obrigado. Nós também, né? Porque o Senhor está conosco. No trabalho, no trânsito, na família, nós enfrentamos com frequência situações que podem gerar um clima de animosidade, de divergências, desentendimentos e mesmo rompimentos em nosso círculo de relacionamento. Apesar de serem típicos do grau de evolução de nosso mundo, precisamos enfrentar os conflitos que surgem em nosso dia a dia. Mães e filhos, irmãos e irmãs, marido e mulher brigam muitas vezes por questões irrelevantes. Dedicados trabalhadores do bem também se afastam das tarefas por não terem conseguido suportar as divergências em seus pontos de vista. Jesus disse: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto ainda estás a caminho com ele. Como podemos deixar de lado as divergências e buscarmos uma reconciliação? Em todas as circunstâncias, nós devemos buscar essa reaproximação. E os conflitos relâmpagos com estranhos,
Como nós devemos agir? São desafios muito grandes, né? Muito grandes, de fato, porque todos nós queremos a paz. Pregamos a paz e as nações se reúnem para estabelecer acordos escritos, né? Estabelecendo normas de como fazer a paz. E uma frase da história já nos afirma que, se nós queremos a paz, devemos nos preparar para a guerra. Né? Quer dizer, o que já é uma antítese, uma coisa absurda. Mas, na realidade, essa paz tão buscada, tão desejada, ela fica difícil de ser mantida, porque ela precisa ser estabelecida especialmente e inicialmente em nós. Quer dizer, se a paz não estiver em nós, não é à toa que Jesus recomenda aos discípulos, né, que eles ide e pregai, né, dizendo: o reino de Deus está próximo, né, e saudai, dizendo assim: a paz seja convosco. Se essa casa for de paz, a vossa paz ali ficará. Se não for, a paz que vocês desejarem, a paz que vocês enviarem, retornará para vós. Olha, o senhor falou uma coisa muito interessante. Isso. Olha só, gente, ele diz que o primeiro passo é nós termos paz em nós mesmos. E aí eu fico pensando, quantas vezes ocorrem situações no dia a dia e nós não nos irritamos porque nós estamos bem. Aí tem uns dias que nós estamos meio azedos e qualquer coisinha mínima que seja já nos aborrece, não é mesmo? É verdade. Como é que é isso? Como é que é buscar a paz em nós mesmos? Olha só, esse processo é um processo, quer dizer, é um curso, não se faz da noite para o dia. E é uma coisa que nós temos que estar sempre pensando, é que não é por acaso que nos encontramos encarnados num planeta que é de provas e expiações. Na realidade, o planeta não é de provas e expiações, né? As nossas condições é que é de provas e expiações, e isso leva o planeta a ser o planeta apropriado para essa nossa necessidade evolutiva. Então, isso é característico desses altos e baixos, né? Temos altos e baixos. Mas imagine só, se a gente se treinar, se a gente se preparar, se nós nos educarmos, né, num trabalho continuado, a partir de um certo momento, nós vamos ficando viciados, entre aspas, em ter a paz. Porque se pensarmos que sendo seres humanos, né, encarnados, dizer, temos o ser do corpo, temos o ser perispiritual e o espírito, que somos nós, que é a consciência. Cada um desses três elementos tem variáveis, né? Sabemos da psiquiatria que as personalidades são variáveis e que o indivíduo pode ter uma personalidade esquizoide. O que quer dizer isso? A personalidade esquizofrênica. Não quer dizer que eles tenham a doença, a esquizofrenia, que é um outro patamar, mas a personalidade. A esquizofrenia, como exemplo, para podermos entender, é uma situação muito comum no nosso meio, especialmente nos dias de hoje. Eu vou dar um exemplo. Indivíduos que são estudiosos da ciência evolutiva, que trabalham com genética, que trabalham com biologia, que trabalham percebendo que o processo, conforme é estabelecido pela ciência moderna, de que há um processo evolutivo, mas se ele pertence a uma religião dogmática, que não aceita isso, que é criacionista, que não é evolucionista, eu já vi vários cientistas dizerem isso. Mas afinal, você é evolucionista, mas como é que você é dessa religião que diz que é criacionista? Ou seja, que foi Deus que criou em 6 dias o mundo e que o homem foi criado do barro, que não tem nada a ver com a origem das espécies do Darwin, está tudo errada, isso não tem nenhum valor. Como é que você consegue harmonizar esses dois vieses, esse viés de um jeito e esse outro viés de outro jeito? Como é que você consegue harmonizar isso? O indivíduo vai e diz assim:
Bem, lá na minha igreja, estou na minha igreja. Lá eu estou lá. Aqui eu estou no meu laboratório, eu sou um cientista. Ou seja, uma personalidade partida. Isso é esquizofrenia. Tá? É um comportamento esquizofrênico. Porque o que é uma hebifrenia, quer dizer, uma divisão de personalidade. O indivíduo tem um comportamento num local de um jeito e no outro local de outro jeito. Ele se molda de acordo com o local que ele está. Por exemplo, às vezes no trabalho. Não temos uniformidade. Pois é, às vezes no trabalho a pessoa é pianinho, no sentido de que é calma, não responde, se aborrece, mas não fala nada. Mas aí dentro de casa é agressivo ou agressiva com o esposo ou a esposa ou os filhos. Pois é, é bem tem isso. Outras personalidades. Você não é só a esquizofrênica. Você tem aquela do indivíduo que é bipolar, né? Que tem aquela coisa de uma hora ele está super alegre, feliz, tudo é sorriso. Na outra hora ele está tudo está mal, nada vai bem. Uma hora ele está na fase da mania, né, que antigamente chamávamos de maníaco depressivo. Na época da mania, ele comprava até um avião. Né, comprava o bonde, aquela história do mineiro que comprou o bonde, coitado dos nossos irmãos mineiros, né, que aqui no Rio se contava piadinha, né, brincalhona com os nossos irmãos de Minas. Mas comprava qualquer coisa, dizia, não tem dinheiro, não, você não quer comprar um banco? Eu disse, eu compro, quanto é que custa? E tal. E outra hora o indivíduo estava na depressão, né? Não conseguia sair do quarto. Então, isso já é a doença, né? Quer dizer, então, é o bipolar. quem tem esses sintomas, procurar o médico. Mas a personalidade, né? Porque nós não estamos falando das doenças, né? Estamos falando só da personalidade. A personalidade bipolar é normal. Então, o indivíduo tem a hora que ele está triste, outra hora ele está alegre demais. Então, se isso fica exagerado, aí já é a doença, né? É um processo mais para frente. Nos dias de hoje, as pessoas vivem muito sob pressão. A pressão da mídia, a pressão do marketing, a pressão da família e a pressão da solidão, que é a pior de todas. Porque as pessoas hoje não se relacionam, conversam pouco, as mídias sociais via meios eletrônicos, né? Hoje tem até uma história que está se veiculando por aí, duas amigas muito antigas se encontraram e foram jantar fora as duas. Então foram fotografadas no restaurante, cada uma com o seu tabletzinho, uma virada de costa para a outra, e conversando através do tablet, quer dizer, no mesmo restaurante, sentado na mesma mesa. Então a família, o marido convida a esposa para jantar, o aniversário de casamento, e cada um está no seu celular. Os amigos estão curtindo a praia, 5 amigos na beira da praia, todos 5, cada um com o seu tabletzinho, com o seu celularzinho. Então é uma solidão tecnológica e é veiculada também uma história de que Einstein teria previsto isso. Quer dizer, então, saiu até também um e-mail que também está circulando na internet, as pessoas já devem ter visto isso, que diz que o dia que Einstein previa chegou, em que ele dizia que nós íamos nos tornar perfeitos imbecis, porque ninguém ia conversar mais, ia ficar só na telinha, e ele previu isso, que ia chegar um momento que ia acontecer isso, e isso leva à loucura. Outro dia eu vi uma família no restaurante, tinha esposo, 2 filhos, não conversavam, cada um com sua comida e com seu aparelhinho. Seu aparelhinho, pronto. Nós temos que ter cuidado com isso, para nós não cairmos neste erro, este equívoco, conversarmos, buscarmos o entendimento, buscarmos assunto com os nossos filhos, tentarmos chegar aos corações. Mas, Herminha, preciso ter cuidado, porque assim, vocês deviam conversar. Uma amiga minha tem 2 filhos. Eles estavam em casa trabalhando no computador. Aí a mãe falou assim, meus filhos, por que vocês não conversam? Aí, assim, mas mamãe, nós estamos conversando. Mas como? Nós estamos conversando aqui pelo MSN, sei lá qual é, não sei bem qual é o sistema, mas estamos conversando aqui pelo computador. Assim, meu Deus, eu não consigo entender isso. Aí saiu. Quer dizer, olha, o desprezo é pior do que a briga, viu, gente? Porque a gente tem que participar da vida dos nossos amores, então, mas com equilíbrio. Então, o enlouquecimento, Emmanuel tem uma fantástica, acho que é no livro Roteiro, tem uma coisa fantástica, que ele vai nos dizer que quem está encarnado na Terra tem algum grau de doença mental. Olha,
Quem está encarnado aqui, por necessidade, tem algum grau de doença mental. Que pode ser uma coisa mínima, frustra, pode ser um pico, como desse da gente se desentender com o outro, ou pode ser aquele que pega dinheiro e rasga, né? Queima dinheiro, quer dizer, o louco, esse é louco mesmo, quer dizer, um amigo meu que era psiquiatra, eu não acredito, eu sou psiquiatra, mas não acredito em loucura. Louco é aquele que rasga dinheiro, esse é louco mesmo, mas fora disso, dá uma nota de R$100 para o louco e diz assim, não, vou comprar alguma coisa, não está tão louco assim, né? E isso é um perigo, porque nós não temos noção do nosso desequilíbrio. E se nós pensarmos que evolutivamente nós estamos bem no começo da evolução, e conforme está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela bela expressão do Espírito Lázaro, né? A lei do amor, que nós estamos no início temos instintos, depois vamos para as sensações, depois caminhamos para o sentimento, que é o cume, que o amor caracteriza, como a doutrina de Jesus totalmente é o amor. Então, como nós temos um pouquinho de cada coisa dessa, instinto, né? Sensação, e temos a razão um pouquinho mais para frente, que aí nem todos já estamos totalmente dentro da razão, se a gente está desprevenido, despreparado, deseducado, pode a parte instintiva dominar, não é? E o instinto dominando, o instinto, ele é aquela reação, bateu, levou, quer dizer, alguém me olhou de cara feia, o que é? Por que está me olhando? Quer dizer, já não é um motivo para começar um desentendimento, uma falta de cortesia, e que pode gerar um mau entendimento dependendo dessa condição, desse momento. Doutor Jorge Pio, o senhor acha que a prática da meditação, a oração, leituras que acalmem, tudo isso pode nos ajudar, trazer-nos assim um antídoto para essas questões, para quando ocorrer, por exemplo, eu acordo de manhã, já faço uma oração, faço uma leitura, eu já me preparo melhor para os embates da vida? Com certeza sim, mas isso são ferramentas, né? São ferramentas. O básico mesmo é a educação. E a educação, com esses recursos, com essas ferramentas que você enunciou, é a educação espiritual, não é? A educação é fundamento. A doutrina espírita é um processo educativo. A doutrina de Jesus é um processo educativo. E para haver educação é preciso haver tempo, é preciso haver persistência, é preciso haver tolerância, compreensão, porque o tema que nós estamos abordando é reconciliação. Mas nós não deveríamos falar em reconciliação, não deveríamos tentar reconciliação. Nós temos que tentar conciliar. Conciliar. E conciliar vem de conselho. O conselho é aquele grupo de criaturas que são assim mais elevadas de saber, de sabedoria, que estão em nós. Tudo está em nós, né? Que vai nos aconselhar a ter calma, tranquilidade. E a educação é um fundamento, porque é bem conhecida a história de Licurgo, o maior educador da antiguidade clássica, que pediram para que ele desse uma conferência sobre educação. Ele pediu 1 ano para preparar. Ele falou assim, mas 1 ano para você, uma pessoa tão sábia, como que você vai levar esse tempo todo? Disse, não, preciso de 1 ano. E 1 ano depois, ele chegou diante da plateia com 4 gaiolas, 2 pequenas e 2 maiores. Ele disse, eu vou fazer a demonstração do que seja a educação. Abriu a primeira gaiola pequena e uma lebre saiu saltitante, correndo pelo palco e tal, e disse, agora abram a segunda gaiola grande, essa da direita. Abriram a gaiola, saiu de lá um enorme cão, o cão voou em cima da lebre, despedaçou a lebre. Foi aquele grito, aquele frêmito, aquelas pessoas desesperadas, meu Deus, que cena horrível, né? Aí veio, as pessoas limparam a cena e tal, tiraram as 2 gaiolas, aí vamos continuar. Abram a gaiola pequena, a segunda gaiola pequena. Abriu, saiu outra lebre de lá. Agora abram a outra gaiola grande. Abriram, saiu outro cão.
Aí as pessoas já começaram a pensar, vai acontecer tudo de novo. Esse cão, segura esse cão aí. E aí o cão saiu, aquela surpresa, o cão deitou no chão de barriga para cima, a lebre se aproximou dele, começou a lamber os pelinhos da barriga do animal e eles se confraternizaram ali. Então Licurgo terminou a sua aula dizendo assim, vejam bem, os primeiros 2 animais não tinham qualquer educação. Esse ano que eu pedi foi para educar esses 2. Esses 2 são educados. Essa é a diferença entre o ser educado e o ser deseducado. Então a educação pode transformar o ser. E nós temos que nos educar. E a doutrina espírita, ela é autoeducativa. Só através do autoconhecimento, de eu saber o que eu posso fazer se alguém me provocar, eu posso conciliar com ele. Para eu não precisar me reconciliar, porque reconciliar é mais complicado, que o outro pode aceitar ou não. Não é verdade? É verdade. E se o outro aceita, ótimo. E se não aceita? Eu fico, de certa maneira, justificado, mas o outro fica com o problema, porque o problema fica com ele. Mas isso poderia não ter acontecido se houvesse, desde o princípio, uma compreensão. O indivíduo chega pronto para brigar com você e você diz assim, você não quer sentar um pouco, tomar uma água, tomar um café, né? Ô, meu amigo, esbarrei no seu carro. Desculpe, desculpa, não vai pagar seu prejuízo, mas eu vou assumir o meu erro. Fui eu que cometi o erro. Assumir o que faz. Mas as pessoas fazem o erro. E a primeira coisa que faz é dizer que não fui eu. É. Então começa a ver, aí começa o desentendimento. E outra coisa, abrir mão. Abre mão. Mesmo que você esteja com a razão, dá a razão para o outro. Não custa nada. Porque o que é seu direito volta para sua mão. É isso mesmo. Quem são, a realidade? Os nossos adversários. Nossos adversários estão dentro de nós. Principalmente o nosso gênio forte. Aquele jeito assim, eu não levo desaforo para casa. Comigo eu vou resolver na hora tudo. Não é? Esse tipo de pessoa é a pessoa que, coitada, está mais próximo do começo do processo evolutivo do que do final. Está mais lá no instinto do que no sentimento. Não é? Porque o instinto é a semente, o cerne do sentimento. Mas é preciso que ele vá se transformando, vá se modificando. Não é matando aquela coisa primitiva, o primitivismo, que a gente chega no topo da educação. É transformando essas sementes, que aparentemente são deletérias, mas não são apenas um princípio de uma coisa grandiosa, que vão se formando através do processo educativo. Muito bom. Bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. Acesse www.clubedearte.org.br e mande a sua dúvida, o seu comentário no link Fale Conosco. Fique agora com o musical Amor Imenso, do grupo Acorde. Difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abra a porta e deixa entrar
se faz o amor imenso, imenso. Abra a porta e deixe entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança o DVD A Bíblia e os Evangelhos na Visão Espírita. Yasmin Madeira entrevista o professor César Reis no programa de TV Despertar Espírita, com a presença de auditório. O DVD apresenta ainda a entrevista sobre o tema Médiuns e Mediunidade, com esclarecimentos do Dr. Sérgio Thyssen e de César Reis. Este DVD marca o surgimento da Web TV Espírita Nova Luz. Participação musical de Ricardo Sardinha, do Rio de Janeiro, e do Grupo AME do Ceará. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. A loja virtual do Clube de Arte está com descontos imperdíveis, gente. Olha, são CDs, DVDs, livros e revistas. É só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse loja.clubedearte.org.br. Assim mesmo, dessa forma você vai estar participando da manutenção da programação espírita na rádio, na TV e na internet. Eu estou aqui com o Dr. Jorge Pio. Nós estamos conversando sobre reconciliação com os adversários. Nós já conversamos tanto, né? Eles vêm nos trazer tanto conhecimento. E eu queria que o senhor nos explicasse o seguinte: é sempre bom perdoar? Com certeza que sim, porque na realidade nós não deveríamos nem precisar perdoar, não é? Eu sempre me lembro, já até contei uma vez aqui, do nosso irmão André Luiz Peixinho, lá da Bahia, que ele vivia preocupado. Ele é um médico, professor de medicina, é filósofo, é psicólogo, o homem é cheio dos títulos e é uma grande figura humana. O André Luiz Peixinho, ele conta que ele vivia preocupado com o perdão e escrevia sobre o perdão, estudava sobre o perdão. Um dia ele estava meditando em casa e o guia espiritual dele falou com ele pelas antenas da intuição, assim: meu filho, para com esse negócio de estudar o perdão. Se você parar de se aborrecer, de se incomodar com as coisas que te fazem, você não vai precisar perdoar mais. Você já dá o perdão por antecipação. Não se incomoda com o que te fazem. E Chico Xavier fazia isso. Ele dizia assim: perdoa por antecipação. Não, ninguém me magoa. Gandhi fazia também isso. Então, não, olhar para o outro, que às vezes nos agride, ele pode estar com dificuldade. Quer ver uma cena interessante? Você vai no trânsito, vem um carro, vem uma pessoa que quer atravessar, você acha que você diminui um pouco a marcha, porque não sabe se a pessoa vai se atravessar na sua frente. Vem um outro sujeito atrás e buzina e corta você e te diz impropérios e vai embora, ou te dá uma fechada numa via expressa. Eu sempre procuro ter o seguinte pensamento: coitado, deve estar
com a mãe doente, com o filho se esperando no colégio, passou da hora. Mas ou no mínimo não está bem, tá? Desequilibrado. Não está com Porque, problema. gente, se estivesse bem, não estaria fazendo o que está fazendo. Então, quando nós pensamos nisso... Aí eu não me aborreço. Pois é. Aí, coitado, eu oro por ele. Aí falo assim, coitado, Deus que ajude, que ele chegue rápido lá onde ele vai e que nada aconteça, porque já tem gente que até pensa assim, tomara que esbarre alguém por aí. Não pode pensar ruim. Isso, né? Porque essa nossa atitude é a atitude do cérebro reptiliano, né? Daquela zona do nosso cérebro lá, mais primitiva, que quer sempre o desforço, quer sempre combater. Quer dizer, é a coisa da guerra, da luta. Quer dizer, nós ainda estamos, veja como é tão comum hoje ainda as lutas, né? As lutas, as mais violentas possível. Quanto mais violenta, mais sucesso tem, e mais recursos financeiros atrai. Isso é uma característica da nossa população, da nossa sociedade. Né? A nossa sociedade é uma sociedade violenta. Os cristãos eram submetidos na antiguidade lá em Roma, aquilo era uma atitude violenta. Contra quem? Contra o si mesmo, contra a própria pessoa. Porque o perdão, ele é terapêutico, não para o outro que é perdoado, mas para aquele que perdoa. Porque somos células do mesmo corpo. E quando magoamos alguém, não é ao outro que magoamos, é a nós mesmos. Então, o perdoar é terapêutico para nós, para tirar de nós a mágoa, essa doença, essa mancha que criamos em nós próprios, agredindo a outrem. Quer dizer, se o outro vem e pede perdão, ou você perdoa por antecipação, você está dando para você um curativo, um tratamento. O perdão é bom para quem o dá, né? Não para quem o recebe. Porque quem o recebe pode receber ou não, ou se importar ou não, depende do que a pessoa fez. Mas você já fica justificado diante de quem? Do tribunal maior que temos, que é a nossa consciência. Agora, doutor Jorge Pio, quando já houve a briga, quando já houve o desentendimento, e você que está aqui nos assistindo deve estar pensando nisso, né? O que fazer para chegarmos à reconciliação? Primeira coisa é admitir que errou, mesmo que não tenha errado. Não importa. Gente, olha, essa é ótima. Admitir que errou, mesmo que nós estejamos certos, que nós agimos no bem. Onde está o erro? O Vamos erro lá. está em aceitar. Tem uma coisa que é dos orientais. Se você manda um presente para alguém e a pessoa devolve o presente, não aceita, com quem que fica o presente? Com quem deu. Com quem deu. Quem enviou. Se o sujeito vem se esforçar com você e você não aceita, né? Há uma história oriental muito interessante de um grande lutador, né? Que vai ser desafiado, já era um senhor, nunca foi derrotado, era um homem assim, respeitadíssimo, e veio um jovem que agora estava também com muitas vitórias e cujo maior interesse era derrotar aquele homem mais velho, porque aí ele ficaria com o seu currículo completo. E ele vem, e aí o discípulo disse: mas o senhor vai aceitar combater com ele? Ele disse: não, eu não estou mais interessado em lutas. Mas o senhor tem que aceitar, porque afinal de contas ele diz que o senhor está com medo, que o senhor é um covarde. Ele disse assim: não, eu vou aceitar. E vai para o combate. E ao chegar, e ele já sabia, ele estudou o outro, o adversário, e sabia que o jovem fazia o seguinte: ele tinha uma técnica que ele procurava irritar o outro, procurava esperar que o outro desse o primeiro golpe, e aí ele entrava e acabava com a luta. E o homem veio com aquela coisa toda e começou a agredi-lo verbalmente, de tudo que era jeito e tal, e ele impassível, ouvindo, quieto, natural, sem nenhum movimento da face. E o homem foi, insistiu, e como ele não reagiu, não fez nada, o outro não conseguiu dar o golpe de misericórdia que dependia do primeiro golpe que ele daria. E aí a luta terminou com ele sendo vencedor, porque o outro não agrediu, não o derrotou, e ele continuou sem ser derrotado. E aí o discípulo assim: mas mestre, o senhor foi covarde, o homem fez falou-lhe tantas coisas, agrediu sua família, a sua própria honra, e o senhor nada fez.
Então ele diz isso: se alguém dá o presente e você não aceita, com quem fica o presente? Então, meu filho, ele me agrediu, mas a agressão que ele fez não me atingiu. A agressão que ele fez foi a ele próprio, né? Ele que estava se sentindo mal, não eu. Eu não tenho nada, tudo aquilo que ele falou não é verdade. Então, se você tem consciência de que você está bem, que você pode ter, onde está o erro? Aceitar o desforço, aceitar a contenda. Então, vai lá pedir desculpas. Que desculpas por quê? Porque você aceitou. Diz assim, porque um dia minha filha, de 9 anos, estava muito irritada. Ela fica muito irritada geralmente quando está com fome, né? Ou com sono. E fala assim, mas você me abandonou aqui, por que você fez assim? E veio me empurrando assim, uma atitude rude comigo. E eu estava já cansado, chegado do dia de trabalho. Mas aí eu olhei para ela e com tanta ternura, fiquei com tanta pena, disse assim, ó, meu amor, eu te amo tanto, e abracei-a. Ela começou a chorar. E dizia, papai, não sei por que eu faço isso com você. Assim, é para me dizer para você que eu te amo. então, se você chega para o outro e quer te bater, e você diz, eu te amo, meu irmão, não tenho nada contra você, te peço desculpas. Eu sei que é duro fazer isso, não é fácil, precisa de treinamento, educação, mas dá para fazer. Eu já dá passei. Dá para fazer em casa, no trabalho e até na rua. Um dia desse, relevar as situações. Aqui não quero fazer autobiografia, porque não é muito agradável, mas isso é um fato. São, né, suas experiências, e para nós são importantes. Então, eu estava no consultório, eu atendo a prefeitura, o pessoal que vai lá, que eu faço uma vez por semana um atendimento para pessoas que não precisam me pagar. Então entrou um cidadão lá e não sentou na sala, começou a me dizer impropérios. Eu olhei para ele e falei assim, mas o senhor está muito nervoso. O senhor acha que eu estou nervoso? Eu falei assim, eu acho que o senhor não está bem. O senhor a sua doença deve estar incomodando muito. Mas é claro, eu estou esperando aqui esse tempo todo, e depois passou uma senhora na minha frente. Eu disse, meu amigo, uma senhora que tem o dobro da sua idade. O senhor reparou? Aí eu reparei, mas eu não acho que é o direito e tal. O senhor tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu prometo ao senhor, hoje não é possível mais, mas outro dia que o senhor voltar aqui, eu vou atender o senhor na frente de todo mundo. O senhor concorda? Não, eu não quero isso. Então, mas o senhor cedeu a vez para uma senhora. Eu, em nome dela, lhe agradeço. Aí ele ficou tão sem graça e resolveu assim, eu não estou em condições de fazer a consulta hoje, eu vou voltar outro dia. O senhor faça como o senhor achar melhor. E foi embora. Né? E voltou depois. Mas, então, se eu já estava no fim do dia, eu estava 4 horas trabalhando, já tinha passado a hora do almoço, 1h30 depois da hora do almoço. A vontade que dá lá no fundo é assim, mas que jeito mal educado, eu estou atendendo ele aqui, não estou ganhando nada para fazer isso. Né? Era dizer assim, o senhor não vou atender o senhor não, pode ir embora. E pronto, estava tudo bem, mas não se pode fazer isso. A gente tem que compreender a ótica do outro. Ele se sentiu magoado, se sentiu ofendido, se sentiu ultrapassado do direito dele. E nós falamos tanto em caridade, queremos praticar a caridade. Mas a lei que está no Livro dos Espíritos é a lei do amor, justiça e caridade. Se nós estudarmos criteriosamente essa parte terceira do Livro dos Espíritos, nessa lei, nós vamos ver que não há possibilidade de praticar o amor sem justiça. E não há possibilidade de chegar à caridade sem amor. Então, primeiro é justiça. A pessoa está injustiçada. Mas o que é justiça? Nós sabemos o que é justiça? Justiça é dar ao indivíduo aquilo que lhe é devido. Isso é que é justiça. Mas o que é devido à pessoa? Será que cada um de nós temos consciência do que nos é devido? E será que aquilo que nós achamos que nos é devido mesmo? Ou será que nós é que devemos ao outro? Então, enquanto nós não tivermos essas certezas, dessa definição mesmo do que é justiça, do que é amor, do que é caridade, nós estaremos muito longe de poder ter uma verdadeira reconciliação. E por isso é preciso a profilaxia. Como? Tentar conciliar.
tentar entender o outro e dizer ao outro assim: meu amigo, eu não concordo com nada que você está dizendo, mas eu defendo o seu direito de dizer até a morte, como Muito Voltaire dizia a Richelieu. É isso aí. Agora, e aquelas situações que muitas vezes acontecem conosco, está tudo bem, estamos tranquilos, e de repente há um desentendimento na rua, muitas vezes, no mercado, no banco, em casa. O que fazer com esses desentendimentos que acontecem assim olha de só, repente? se tem combustível, uma fagulha pode atear o incêndio, não é? Então, a primeira coisa é esvaziar o combustível. O que é o combustível? O combustível é o mau humor, o humor mal, né, mal conduzido, quer dizer, a falta de humor. Nós temos que procurar ser pessoas humoradas, com um humor sempre positivo, né? A pessoa chega, porque a fagulha vai sempre surgir a fagulha, mas se não encontrar combustível, não vai haver incêndio, né? Então, a pessoa já está predisposta, e se nós pararmos para pensar, vamos ver que o motivo pelo qual nos desentendemos com o outro, em geral, não é aquele motivo. Por exemplo, um casal se separa e tudo bem, mas na hora da separação dos bens, começa um desentendimento. Na realidade, o desentendimento não é por causa do valor pecuniário, não é. Também, mas no fundo está a separação, o abandono, o luto, porque eu posso conviver com uma pessoa e eu decido me separar dela, eu decidi, não quero mais, não dá mais, não suporto mais, mas mesmo assim eu saio com luto, porque é impossível conviver com alguém um tempo longo e não implantar nessa pessoa uma parte do seu eu. E essa pessoa implantar na gente uma parte do seu eu. E na hora que a gente separa, a gente vai embora com o eu que é do outro e deixa a parte sua lá também. É muito difícil abrir mão desse nosso pedaço. Daí a mitologia de Adão e Eva, não é? Deus tira do homem que dormia a parte, que vai caminhar sozinha, o sexo feminino. E o homem está o tempo todo atrás dessa parte que ele perdeu. E essa parte que saiu dele também o tempo todo atrás do outro pedaço que ficou. Por isso, essa situação conflituosa, homem e mulher, tão difícil, tão problemática. E quando a gente convive com alguém, isso acontece entre amigos. Imagina pessoas que conviveram, que moraram juntos, que tiveram momentos maravilhosos, que tiveram filhos. Todos os movimentos de grande gratificação é complicado. Então, começa a briga pelas coisas materiais, que no fundo não é aquilo, é o luto. Se a gente entender que é o luto da perda afetiva, porque por pior que seja o parceiro, é sempre uma perda afetiva, não adianta, gente, porque o dia que a gente tiver, acontece, toca uma música, um perfume, uma coisa qualquer, evoca uma lembrança positiva daquele relacionamento, a gente vai lembrar, poxa, mas era tão bom, por que não foi todo o tempo igual naquela viagem maravilhosa que a gente, né? Por que deteriorou aquilo? Então, a gente não tem que ter essa consciência para se compreender. Isso faz parte do autoconhecimento, faz parte da busca do eu interior, de saber quem sou eu, por que eu reajo assim? Porque nós sempre reagimos por uma bobagem, para não dizer a causa verdadeira, que a gente quer esconder. Mas um bom psicanalista, um bom psicólogo, um bom observador, um sábio olhando, vendo aquela história, já entendi. Porque a gente pode não conviver mais, que a convivência é impossível, não é? Então não há como reconciliar, não é? Mas o sentimento vai permanecer para o resto da vida. Eu costumo dizer, as pessoas que casam e se separam, e hoje isso é muito comum, principalmente para os casais, né? Não briguem, não se desentendam, porque casado uma vez, casado para sempre. Não tenho condição de conviver mais, mas sou amigo, respeito, cada um no seu canto, principalmente se tem filhos, né?
E isso tem sido, eu tenho também muita experiência nesse setor, não convém agora trazê-la aqui, mas dá certo e a gente conquista para a eternidade bons amigos. Muito bom. Muito obrigada, Dr. Jorge Pi, pelas suas palavras, pela sua estada aqui conosco. É sempre muito bom tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço e fico muito feliz de poder, de alguma maneira pálida, contribuir para esse programa que é tão interessante, que tem trazido tanta iluminação para as pessoas, para as consciências. Quer dizer, iluminando as consciências e libertando as almas. Isso é que é importante. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu vou convidar você agora para uma visualização de reconciliação. É simples. Primeiro de tudo, observe os sons à sua volta. Observe o seu ambiente. Inspire-se nessas imagens que vão surgindo e relaxe, fazendo com que todos os sons vão sumindo paulatinamente, à medida que você mergulha em si mesmo. Observe a sua respiração. Relaxe a musculatura em torno dos olhos, da testa, solte os ombros, relaxe o abdômen. E você pode imaginar agora que está descendo por uma escada, indo para um lindo jardim. Ali está Jesus. Observe o Mestre com seus trajes de época, o profundo amor que Ele tem por você. Ele estende os braços. Vá para Jesus. Sinta o abraço, o afago, como a presença do Mestre traz equilíbrio e segurança a você. Observe o lugar, o jardim, sinta o aroma das flores. Alguém que magoou você vai surgir nessa cena. De longe, vem andando devagarinho. Você está ao lado do Mestre, se sente seguro, segura. Não há nada a temer. À medida que a pessoa se aproxima, ela vai ficando como uma criança, com cerca de 5 anos de idade. Observe essa criança. Observe nos seus olhos a constrição, o desequilíbrio, o medo, a angústia, todo o material emocional que levaram essa pessoa a magoar você. Sinta que nada foi exatamente pessoal. É a forma que a pessoa tem de lidar com as situações da existência. Não é nada contra você. Se fosse outra pessoa que estivesse no seu lugar, ela teria agido de igual forma. Observe e permita-se sentir compaixão por essa criança. Não haverá mais motivo nem para você perdoar, porque você reconhece a fragilidade emocional do outro. Mas se você sentir necessidade e se puder, diga: eu perdoo. Eu perdoo você e peço perdão. Eu peço perdão a você e a todos os que um dia eu magoei, nesta ou em outras existências. E peço a Deus que me auxilie a ativar as energias da conciliação, desfazendo equívocos, desfazendo nós energéticos do passado. Eu sinto muito, eu perdoo e peço perdão.
neste momento. Perceba que energias deletérias, pesadas que envolviam você se desfazem. Energias que ligavam você à pessoa se desfazem. Você está leve, livre, para usufruir de uma existência em paz, com saúde física, mental e espiritual. Permita agora que a pessoa se vá. Ela vai caminhando. À medida que ela se distancia, ela retorna com a aparência física que tem na atualidade. Deixe-a ir. Abrace Jesus com infinita ternura. Sinta a significação desse momento para você e para a sua existência. Inspire fundo e retorne, subindo as escadas, subindo os degraus que conduziram você a esse jardim. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e expire, e sinta-se novamente no seu corpo físico. Você está em paz. Cuide-se bem e seja feliz. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança o DVD A Bíblia e os Evangelhos na Visão Espírita.